Já. Abra vossas Bíblias no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, somente o versículo 1. Glória ao nome santo do Senhor. Que o Senhor possa derramar a mesma graça que Ele derramou lá na Lapoz de manhã. Aleluia. Que Ele seja bondoso comigo. Aleluia. Eu vou ler uma vez e a igreja repete o mesmo versículo. Amém? Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, seu verso 1 diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Abulão. E ouvindo os seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. 1, 2, 3, repete. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Amados, Davi, ele está com a sua família reunida. O verso a qual nós lemos, o versículo a qual nós lemos, ele traz toda a casa de Davi para a caverna de Adulão. E eu acredito que hoje no culto da família, esse é o desejo do seu coração. É que toda a sua família esteja reunida, que todos estejam perto de você, que todos estejam bem, que todos possam estar diante do seu Deus, do Deus a qual nós servimos, que possa o guardar. E é bem verdade que diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, os tempos são difíceis para que nós venhamos estar na presença de Deus. As situações são contrárias, nada é propício, tudo existe uma renúncia, tudo existe uma dificuldade, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área espiritual, daqueles que buscam a Deus intensamente. Então a dificuldade ela está sobre nós, independente da promessa de Deus, independente da circunstância a qual nós encontramos. A diferença é aqueles que têm paz no coração e aqueles que se desesperam diante das dificuldades. Porque a paz que excede todo entendimento está sobre nós, mas nem todos nós utilizamos deste fruto. Davi, por sua vez, ele se encontra foragido, fugido daquilo que as promessas de Deus diziam à vida dele. Se nós voltarmos um pouquinho em Samuel capítulo 16, vai vir um profeta diante de Davi. O profeta Samuel vai à casa de Jessé e vai perguntar: cadê seus filhos? Deus vai dar esta ordem a Samuel, e Samuel vai fazer. Samuel está intercedendo pelo rei Saul, e Deus vai falar para ele: até quando vai ter misericórdia de Saul, se eu já tenho rejeitado? Vá dessa casa de Jessé, e lá tenho preparado um rei para mim. E diante daquilo que Samuel, ele se dirige à casa de Jessé, ele vai se encontrar com Davi, mas vai ter toda uma história antes disso. Ele vai olhar pela aparência, ele vai confundir os irmãos de Davi com o rei. Muitas das vezes é assim na nossa vida, as pessoas nos olham, não dá nada para nós. As pessoas olham para nós e não imaginam a autoridade, o poder, a graça, a misericórdia que tem sobre você. As pessoas olham para você e não conhecem a sua história, acham que você simplesmente apareceu, simplesmente chegou aqui, simplesmente está aqui e não conhece o decorrer que trouxe você até aqui. E aí as pessoas te calculam ou colocam peso sobre você. E o interessante de tudo isso é o seu posicionamento diante dos questionamentos que aparecem diante da sua vida. Porque enquanto você estiver preocupado com o que os outros pensam de você, você não vai viver o que Deus pensa de você. Porque você vai paralisar no medo. Os olhares são de crítica, de inveja, de ciúme. Ainda tem pai e mãe aqui, amém? Esses querem bem aos seus filhos, mas até os irmãos muitas das vezes têm inveja daquilo que Deus tem na tua vida. Até os irmãos, Rebeca, muitas das vezes eles são instrumento para que Deus venha te honrar. Foi assim na vida de José.
Foi assim na vida de muitos outros. E não é diferente na nossa. A diferença é no nosso posicionamento diante de Deus. Vocês estão me escutando bem aí no fundo? Aleluia, Jesus. Então, para que nós possamos entender, Samuel está na casa de Jessé e vai chamar os filhos. Vai se passar os 7 filhos diante de Samuel. E Samuel vai dizer: mas já acabou os mancebos, já acabou seus filhos. Jessé vai dizer: não, ainda tem um que está lá no pasto, ainda tem um menor que está cuidando das minhas ovelhas. Ele fala: pois bem, a gente não vamos se assentar à mesa enquanto ele não chegar. O Senhor Jesus vem nos ensinando que quando nós chegar diante de uma festa, não procure os melhores lugares. Se sente num lugar inferior, e assim o dono da festa te vendo, ele vai te colocar no lugar que é para você estar. O problema é que muitas das vezes as pessoas chegam e querem ser vistas, as pessoas chegam e querem ser adoradas, as pessoas chegam e querem ser já proporcionada a algo, e não é assim diante de Deus. Deus, ele vai proporcionar segundo aquilo que você merece. Mas nem tudo que nós mostramos em público conquistamos em público. Geralmente, aquilo que nós produzimos em público é aquilo que nós adquirimos no secreto. É muito fácil olhar para a nossa pastora Naí e ver este vigor de mulher, está aqui em cima, mas ninguém sabe das suas orações na madrugada, ninguém sabe da sua renúncia. Algo foi construído para ela chegar até aqui. E aí, de repente, eu e você olhamos pelo lado de fora, pela vista, e queremos obter aquilo que ela tem. Mas não se importamos em pagar o preço que ela pagou. Não se importamos em se colocar na posição que ela se colocou. Não se importamos em nos abster daquilo que muitas das vezes pode alegrar o nosso corpo. Olhando para o evangelista Maurício, olhando para a missionária Marlene, para o nosso co-pastor Leonardo, para a nossa missionária Tânia. Talvez a gente faça um raio-x da vida deles e vai falar aquilo que nós achamos, aquilo que nós estamos vendo, mas tu deitado a sua cabeça no seu travesseiro, mas diante do seu momento íntimo com Deus, só Ele e Deus sabe, só ela e Deus sabe. Sabe por que você não desistiu ainda? Sabe por que você não parou? Porque o Deus que te sustenta, Ele te segura pelas tuas mãos. Sabe por que a sepultura não está aberta para você? Porque o Deus que te fez uma promessa, Ele permanece fechando a sepultura e está dizendo: ainda tem obra com Ele na terra, ainda tem obra com ela na terra. Mas aos olhos humanos, eu já estou dando uma sentença, uma condenação, e dizer que não tem chance, não vai muito longe, mas é pelos olhos humanos. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus hoje: o teu futuro não está baseado no que você está vendo, mas está baseado no que você crê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que nós não vemos. E muitas das vezes nós vivemos por vista. Samuel fez isso diante do Senhor. Ele queria levantar Eliabe, ele queria levantar Samar, ele queria levantar os irmãos de Davi, porque ele olhou e disse assim: não, esses aqui são homens vistosos, esses aqui são homens a qual certamente são homens de batalha, homens de guerra. Esses daqui sim são os preparados. Você já olhou para alguém e disse assim: talvez esse aqui deveria ser o pastor, aquela ali deveria ser a pastora, aquele outro deveria ser o missionário, aquele o evangelista. Aí Deus diz assim: toda autoridade constituída na terra é eu que dou. Você está julgando mal. Quem não precisa de ferramenta, ele já tem as ferramentas. Quem não precisa de título para exercer, ele já exerce. A igreja só confirma o ministério, a chamada quem dá é Deus. Imagina Davi saindo em meio aos seus irmãos, o menor, aquele que está no pasto, nem para a guerra ia.
ir para a peleja na frente da batalha, não ia, mas ele estava lá no pasto. E interessante que ele lá no pasto, ele matava leão e matava urso, matava leão, matava urso, matava leão, matava urso, mas está lá no pasto. Ninguém está vendo, mas não está sendo arrancado nada das suas colheitas, não está sendo tomado nada da sua casa, porque Davi está posicionado para a guerra. E a batalha dele era no oculto. Quantos aqui sofrem batalha no oculto? Entenda isso que eu estou te passando hoje. Não é porque você está numa caverna que você está esquecido. Talvez é o tempo do seu refrigério. Talvez é o tempo do seu despertamento. Porque todo mundo para se levantar tem que respirar. Imagina o povo sendo afrontado, o povo de Israel, os filisteus diante deles. Aí o pai de Davi olha para ele: vou falar, vai lá visitar teus irmãos, Davi. Leva comida para eles, leva queijo, leva leite, leva mel. Vai lá visitar eles. Eles estão na frente da batalha. Peraí, papai, ele poderia dizer assim: papai, o profeta Samuel terminou de me ungir aqui, dizer que eu ia ser rei, agora eu vou virar servo. Ele poderia argumentar, porque o profeta falou sobre a vida dele, liberou sobre a vida dele, liberou sobre a casa dele. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Não é porque Deus te falou que você ia ser um pastor, um sacerdote, um grande líder, que isso vai acontecer hoje. É necessário você passar pela preparação. Fala preparação. Mas vai acontecer. A chamada. Tem gente que fala assim: eu nem quero. Tem gente que fala assim: eu nem quero. Vou lembrar do meu pastor Reginaldo, vou lembrar. Ele chegou em mim e falou: Diácono Rogério, você é um excelente obreiro, vou te ungir a presbítero. Eu olhei para ele: vai orar, pastor. Quero isso não. Não quero. Tá bom como diácono. Eu gosto de pôr a água do galão ali. Eu gosto de ficar na porta. Misericórdia. Lá no Rainha era ruim demais ficar na porta. Eu preferia na intercessão, viu? Mas eu estou olhando diante da minha natureza, diante da minha força, e estou dizendo assim: eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo. Se depender de mim eu desisto. Missionária Marlene, se dependesse de mim hoje eu nem vinha para o culto, nem estaria aqui adorando a Deus. Mas a promessa é maior do que a minha vontade, e as obras de Deus vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. O que Deus determinou sobre a tua vida está determinado, mas é necessário você permanecer. É necessário você não jogar a toalha, não abandonar o barco, não cortar a aliança. Porque tem gente que na hora da dificuldade ela desfaz a aliança. Tem gente que na hora da dificuldade pede separação. Aí ainda põe Deus no meio, fala: não, é que Deus me visitou aqui e falou que tu não é mais meu, não sou mais tua. E a Bíblia diz assim: o que o homem uniu não separa, o que Deus uniu não separa o homem. Aonde, pastor, que Deus uniu? No momento que você foi de frente de um sacerdote e ele fez uma oração, chamou a presença de Deus no ambiente, consagrou você como marido e você como esposa, uniu. Pastor, mas se não tiver de pleno acordo, fica tranquilo, o boleto é seu. O boleto é seu, é meu, é de quem quiser pegar o boleto. Vai ter que pagar um dia. Deus determina a bênção. Mas pastor, morreu, aí quebrou a aliança. Adulterou, quebrou a aliança. Aí cabe ao cônjuge manter ou não esse relacionamento. Consegue liberar o perdão no teu coração e não trazer isso em rosto todas as vezes que brigar? Consigo, pastor.
então vá lá e permaneça bem. Mas se todo motivo de briga for motivo de jogar na cara, de trazer à lembrança aquilo que aconteceu, já não tem mais a graça da felicidade. É difícil. E se morrer, pastor? O casamento é até a morte. Passou da morte, já era. É, pastor, é. Amei minha esposa. E se tivesse outra no mundo igual, eu casaria com ela de novo. Mas vocês já casaram, pastor? Agora não dá mais, não tem duas. Cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Deus a recolheu, findou-se, acabou. Você quer amar alguém, irmão? Ame em vida. Você quer perdoar alguém? Perdoe em vida. Você quer estar do lado de alguém? Esteja enquanto esteja em vida. Depois que morrer não tem mais o que fazer. Acabou. Quem tinha de amar tem que mostrar o amor em vida. Quem ama sua pastora aqui? Eu não falei o pastor que eu fiquei com medo de ninguém responder, entendeu, pastora? Então mostre o seu amor em vida. Traga presente, irmão. Abrace, fala que ama. Mostre o seu carinho, a sua afeição em vida. Não adianta depois que chegasse o tempo determinado da vida dela, que seja daqui a 120 anos ou mais, né? Aí chega lá e faz aquele negócio bonito. É para honrar. Mas já foi. Para de perder tempo. Fala para o teu irmão, para de perder tempo com as coisas fúteis desse mundo. Esteja feliz. A felicidade é um ato de decisão. É você decidir não brigar por coisas banais. É você decidir não levar em consideração coisas pequenas, coisas supérfluas, que muitas das vezes acontecem em um relacionamento. Pastor, o senhor está falando de família, mas Davi era rei, tudo bem. Houve um crescimento espiritual na vida de Davi, assim como está havendo na minha e na sua. Davi está diante de uma batalha, de uma guerra. Ele vai levar alimento para os seus irmãos. E chega lá, ele vê alguém afrontando o Deus vivo. Ele vê alguém se levantando e afrontando aquele povo. E diante daqueles guerreiros, ninguém se posicionou. Olha para o teu irmão e fala, se posiciona hoje. Porque você está numa batalha e não está entendendo. Você está esperando os guerreiros guerrear e Deus está esperando você se posicionar. Você está esperando aqui, eu quero a melhor igreja, seja o melhor obreiro. Eu quero o melhor pastor, seja o melhor pastor. Não é a Bíblia. Minha mãe me falou, se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Faça com amor. Para de olhar lá para fora. Comece a olhar aí para dentro e ver o melhor de ti que você pode entregar a Deus. Qual é a caverna que você entrou? O que te paralisou? Por que você deixou de fazer? Por que você abandonou? Está dentro de você isso aí. Essa pergunta é sua. Essa pergunta não é minha. Davi, ele vai olhar uma situação constrangedora e vai ver um grande exército parado por causa de um gigante. Davi vai olhar e falar assim, que é esse circunciso para afrontar o povo do Deus vivo? Manda eu que eu vou lá com ele, eu vou resolver esse negócio aí. Aí o rei fica sabendo, manda chamar Davi, pergunta, como é a história aí? Você não é nem guerreiro, você quer tomar essa luta? Você quer fazer Israel perecer? Porque aquele que ganha a batalha, o reinado ganha. Ele fala, manda eu. Ele fala, não dá não. Aí Davi vai se revelar a ele. Fala, se revelar comigo, se revelar. Vai se revelar a ele. Vai falar, ó rei Saul, quando eu estava lá apacentando as ovelhas de meu pai, vinha um leão. E eu tomava ele, tomava a ovelha da boca dele e arrebatava. E matava o leão. Acabou a guerra? Não. Vinha o urso também. E quando o urso vinha para tomar as ovelhas de meu pai, eu ia lá e matava ele. Ou seja, antes mesmo de eu guerrear aqui na tua frente, eu já estava guerreando lá atrás. Sabe por que você chegou até aqui? Porque você ainda está na guerra. Sabe por que você ainda está neste culto?
porque Deus ainda te conta como um soldado alistado no seu exército. Está entendendo? Aí o rei vai olhar para ele: então você é bom mesmo. Eu ainda não vi um cara matar o urso na mão, nem um leão. Mas se você está falando, eu acredito. Espera aí que eu vou pegar uns utensílios para você. Aí o rei vai, pega a sua armadura, coloca em Davi. Ai, rapaz, não quero usar o que é dos outros. Deus já tem a tua identidade própria. O que tem em você é próprio seu. O que tem no evangelista Maurício é próprio dele. O que tem na pastora Anaí é próprio dela. O que tem em mim é próprio meu. É a minha identidade para com Deus. É próprio. Aí Davi está com a armadura do rei agora. Vai para a batalha. Está muito grande. Está pesada essa armadura aqui. Rapaz, tem um degrau aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Peraí, rei. Acho que vai dar assim, ó. Eita. Peraí, tem uma parede aqui, eu vou escorar. Calma. Eita, a armadura pesada. Quando você começa a usar a armadura que não é sua, ela não se encaixa perfeitamente em você. E aí te gera dificuldade na mobilização, no andar, na caminhada, sabe, na permanência, na perseverança. Quando você começa a usar o que é dos outros, você sabe por que tem muita gente desviando, parando, abandonando, largando? Porque aquilo que ela usa não é dela, ela usa o que é dos outros. Às vezes acompanha alguém na internet e fala: olha como prega bonito, eu vou pregar igual, usando o que é dos outros. Às vezes olha alguém na internet cantando: olha como canta legal, até profetiza igual, só usa a ferramenta dos outros. Não tem a sua identidade. Não tem aquilo que é seu, aquilo que é próprio, aquilo que causa raiz, aquilo que tem firmamento. Não tem, porque está usando o que é dos outros. Sabia que você tem uma armadura própria sua? Olha para o teu irmão e fala: começa a usar a tua armadura. Davi olhou para ele e falou: não, eu não posso, rei, eu não consigo usar a tua armadura, eu tenho a minha própria, pode deixar comigo. Aí o rei olhou para ele: e como é que você vai? Eu estou com a funda, já peguei 5 seixos, 5 pedrinhas, pode deixar comigo. Mas espera aí, o gigante Golias, ele está com lança, está com capacete, está com escudo e está com espada. Fica tranquilo, e ele é de guerra, fica tranquilo. Eu vou revelar algo para você aqui. Estava conversando com o cooperador Denilson. Nós falamos sobre isso. Sabia que Golias estava em desvantagem contra Davi? O livro de Juízes, capítulo 20, vai falar que a funda era um equipamento de guerra natural. Ela era tão precisa que eles conseguiram, tinha 700 canhotos, que eles conseguiram acertar um fio de cabelo com uma funda. Você já pensou num tirador de elite? Aqueles que se posicionam em cima de um prédio, quando tem uma pessoa refém, e já as negociações já não dão mais resultado, as negociações já viram que não tem jeito, esta pessoa vai realmente fazer mal àquela vida. Aí o capitão dá a ordem: pode executar. Aí ele vai lá e dá aquele tiro preciso no bandido, e a vítima, o refém, ele é liberto. Você já viu isso? Quem já assistiu isso em reportagem? Era assim, a funda ela tinha esse fundamento. Quando o gigante vai de encontro a Davi, ele ainda fala assim: mas eu sou algum cachorro para você mandar alguém com um pau pro meu lado? Ele estava com a funda, irmão. Eu imagino Davi treinando, matando o urso e matando o leão,
Teve momento que ele teve que pegar com a mão, sim, mas tinha momento que ele pegava a sua funda e ficava só arquitetando como que ele ia jogar aquela funda. Eu imagino ele já com esse equipamento em suas mãos, com bastante intimidade. Quantas pedras ele pegou? Fala comigo, 5. Só precisou usar uma. Tinha precisão? Não tinha. Se ele errasse, ele tinha mais 4 tentativas. Mas não precisou. Só que diante da batalha, diante da circunstância, diante da guerra, todas as vezes que uma pessoa era atingida por uma funda, por uma pedra, esta pessoa ela caía para trás. Fala para trás. Essa pessoa ela era jogada para trás, porque o impacto era tão grande que desestabilizava o equilíbrio do corpo humano, e ele se inclinava e caía para trás. Só que com o gigante foi diferente, porque quando Davi se colocou de pé, Deus foi na frente dele. Ele falou assim: ó, você vem a mim com escudo, com lança e com espada, mas eu vou a você em nome do Deus vivo. Eu vou a você em nome do Deus vivo. De repente você não está entendendo a força que você tem. Você só está vivo hoje aqui porque você está em nome do Deus vivo. Você só está aqui na casa de Deus hoje porque você está em nome do Deus vivo. Você só está vivo ainda nessa terra porque você está no nome do Deus vivo. Aleluia! Olha só ele. Lá vem o gigante. Ele vai rodar o seu equipamento. Ele não está com ferramenta emprestada, ele está com o que é dele. E quando ele solta, aquela pedra vai de contra a testa daquele gigante. Ao momento que ele pega aquele impacto, em vez dele ir para frente, aliás, em vez dele ir para trás, ele cai para frente. Sabe por quê? Porque aonde há um rei, aonde há uma majestade, o comprimento não é para trás, não é virar o rosto, não é virar a cara, o comprimento é para frente, o comprimento é de reverência. O que eu, se eu tivesse pegado isso aqui, príncipe e princesa, não é virar as costas para você e achar que está tudo bem, não é deixar de falar e achar que está tudo bem, não, tem príncipe e tem princesa aqui, tem príncipe e tem princesa aqui, tem que reverenciar. Levantou contra o Deus vivo, Golias, tu não vai cair para trás não, Golias, tu vai cair para frente. Você sabe por quê, Golias? Porque eu não estou aqui no meu nome, eu não estou aqui para mostrar minha carteirinha, eu não estou aqui para mostrar meu tipo de crente, não. Eu estou aqui no nome do Deus vivo. Escuta isso aqui. Quando o gigante cai, se prostra de frente diante do rei, ele vai lá, pega a sua espada, a espada de Golias, e decapita, corta a sua cabeça, mostra para os filisteus que ainda há Deus em Israel. O nome de Davi vai começar a voar, o nome de Davi vai começar a provocar inveja. O nome de Davi, vão inventar cânticos. E aí quando Davi ia para a peleja, cooperador Will, as mulheres vão cantar mais ou menos assim: o rei matou 1000, mas Davi matou 10.000. Aquilo vai virar um cântico, porque aonde ele colocava o pé, Deus abençoava. Aonde ele entrava na guerra, Deus abençoava. Aonde ele estava, Deus abençoava. E o povo vai trazer o glamour, vai falar: Daú matou 1000, mas Davi matou 10.000. Vai se acender a ira no coração de Saul. Saul vai ficar com raiva de Davi, vai tentar no seu coração matar Davi. Mas peraí, o homem foi ungido rei, o homem está ganhando as pelejas, o homem está ganhando as batalhas, mas o levante não deixou de acontecer. Você acha que não vai ter guerra? Você acha que não vai ter batalha? Você acha porque Deus te escolheu? Você acha que não vai ter luta, não vai ter dificuldade? Só se você for para a glória, meu santo. Só se você for para a glória, minha santa. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom
Deus, Ele olha para você nesse exército e Ele conta com você. Deus, Ele olha para você diante dessa situação, dessa luta, dessa barreira, dessa dificuldade. Escuta o que eu estou te falando. Essa batalha pode estar travada, mas a vitória é tua e é certa. Esta dificuldade pode estar travada, mas a batalha já foi ganha, porque o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua casa. O nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua família. Mas é necessário permanecer. Olha para o irmão do lado, cutuca ele, não deixa ele dormir não. Fala assim: permanece na batalha, permanece na posição. Davi vai se esconder, Davi vai fugir. Davi faz um voto com Jonathan. Davi ele se torna amigo do filho do rei. E Davi vai se esconder na caverna de Adulão. Quem está escondido aqui? Não se manifesta não. Mas quem está escondido? O que era para você estar fazendo na obra de Deus? Ele chegou numa caverna onde vai estar os improváveis, vai estar os devedores, vai estar as pessoas de baixo ânimo, as pessoas que já desistiram, as pessoas que já não querem mais caminhar, as pessoas que se isolaram e falaram: a caverna de Adulão está lá, tem 400 lá, mas está todo mundo parado, todo mundo travado, todo mundo desistiu. Aí vai chegar alguém, quem? O rei Davi. Mas ele não era rei, quem era ele? Era o fugitivo de Saul, era alguém a qual o rei tentava matar. Aí ele vai chegar na caverna e vai forjar o seu caráter. Ele vai se posicionar como líder. Ele vai começar a direcionar o povo. E aquele povo, a qual deu vitórias a muitas batalhas diante de Davi, era aquele povo que foi excluído, era aquele povo que se excluiu, era aquele povo que se separou. O tão interessante disso, amado, que muitas das vezes quando você erra, quando você peca, não é a igreja que te coloca para fora, é você que se coloca para fora. Não é o corpo que te joga fora, é você que se joga fora. Você quer ver uma coisa? Quando você estava bem, você orava, jejuava, estava presente. Aí quando você ficou ruim, parou de orar, parou de jejuar e parou de estar presente. Quando você chegou na igreja, glorificava, exaltava a Deus, se sentava na primeira cadeira. Aí quando você está ruim, você se senta na última cadeira. Nada contra, porque às vezes não tem espaço, mas você se colocava à frente. Agora você se coloca lá atrás e fala assim: eu vou para a igreja, mas eu não tenho muita coisa. Eu vou para a igreja, mas eu não gosto. Eu vou para a igreja, mas nada muda. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é você, amado. Quem tem que posicionar é você. Você quer ver um grupo de varões fervorosos? É porque está faltando a tua voz. Você quer ver um grupo das irmãs fervorosas? É porque está faltando você com um propósito de oração nesse grupo. Você quer ver um grupo da mocidade fervorosa? É porque está faltando o teu jejum, a tua oração nesse grupo. Você quer ver um grupo de gestos fervoroso? É porque está faltando os teus propósitos dentro deste grupo. Porque quem faz a obra é Deus, mas quem faz a oração é você. Paulo plantou, Apolo regou. Quem dá o crescimento? Fala: é Deus. É Deus. Mas não é porque Deus vai dar o crescimento que você tem que parar de trabalhar. Não é porque Deus vai dar o crescimento que você tem que parar de orar, jejuar, se humilhar. Não é porque Deus vai dar o crescimento que você tem que parar de estar na presença de Deus, deixar de adorar, parar com os velhos costumes. Você tem que vir para a presença de Deus. Eu vou falar isso aqui. Eu vou falar. Viva esse momento, amado, como se fosse o seu último. Filhos são bons, ensina o caminho que eles devem andar. Eles vão crescer, vão casar e vão viver as suas vidas. Mas este marido, esta esposa que está aí do teu lado, foi Deus que te deu. Se Deus não te deu, você escolheu e Ele aprovou, é sua.
Porque tem pessoas que Deus prepara e tem pessoas que prepara para, né? É sua. Aproveita este momento que você tem. Aproveita hoje. Leva para passear mesmo. Leva para jantar fora. Eita, Jesus, paga um almoço. Tem domingo da Santa Ceia, o culto acaba meio-dia. Não vai para casa da sogra, não. Você já vê ela o ano todinho, irmão. Vai para casa da sogra, vou comer fora. Vou lá na casa da sogra. Não está comendo, até está no mesmo ambiente. Vai ali na Raposo, ali, ó. Dá uma voltinha, vai no parque. Pastor, não tem um dinheiro não para comer fora. Passa no cartão em 3 vezes, irmão, vai dar. Por que você está falando isso, pastor? Quando você morrer não vai levar nada. Então aproveita a estadia, que é um tempo determinado. A eternidade é só lá no céu. E lá no céu não vai ser dado e não vai ter ninguém em casamento. Ou seja, não vai ter esse sentimento que você tem aqui. Se você quer viver bem com a pessoa que está do seu lado, viva aqui. Ainda bem que a mulher não está aqui para ouvir essas coisas. Se coloque de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Deixa eu te falar algo sobre a caverna de Adulão. Aquelas pessoas que estavam ali, elas se excluíram, elas se rejeitaram. O Deus que te escolheu, que te fez a promessa, Ele não abre mão de você. Ele está esperando um posicionamento seu. Ele está esperando somente você se colocar de pé. Pai, mas diante da situação na qual eu vivo, eu deixei algumas coisas para trás. Ei, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele vai fazer. Mas você tem que entregar, igreja. Você tem que confiar. Deixa eu perguntar no meio de nós. Tem alguém hoje afastado do caminho do Senhor? Tem alguém hoje que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém que ainda não aceitou Ele como fiel e único Salvador? Deixa eu ver essa pessoa neste meio. Ainda que te colocaram numa caverna, ainda que você se colocou numa caverna, eu quero te falar aqui na noite de hoje, o Deus que te fez a promessa, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu quero orar por você. Fecha seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, Pai. Pai querido, se há pessoas na caverna, se há pessoas escondidas, se há pessoas doentes, se há pessoas paralisadas, no nome de Jesus, Pai, que seja quebrada estas correntes hoje, que esta paralisação seja quebrada hoje, que o Teu nome venha a ser glorificado hoje. Meu Deus, abençoa a Tua casa, Pai. Pai querido, abençoa a casa de Davi, abençoa a casa da Maria, do João, do Pedro, abençoa a casa dos Teus filhos, Pai amado. Meu Deus, vem de encontro às suas vidas, vai lançando por terra todo o mal, fortalece eles, Pai amado, de uma maneira sobrenatural. Pai querido, que o Senhor possa entrar, Pai, com resposta, que o Senhor possa entrar, Pai querido, com crescimento espiritual. Dá uma semana de bênção, uma semana de vitória. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, em o nome de Jesus.